Vamos a seguir discorrer sobre energia potencial. Difícil explicar isso usualmente, né? E existe uma tendência de introduzir esse conceito a partir do conceito de força, o que não está incorreto em absoluto, né? Mas, de qualquer maneira, é mais difícil introduzir esse conceito assim. Além disso, aqui se perde uma coisa fundamental quando a gente adota essa estratégia. O conceito de energia potencial, ele é muito mais fundamental do que o conceito de forças. Vamos colocar isso na cabeça da gente, né? Energia potencial é mais fundamental do que força. A gente não usa força na mecânica quântica. Não existe como introduzir forças para descrever a interação de elétrons com o núcleo utilizando forças. Não. Ali é energia potencial. Nas formulações mais avançadas, você não usa força. A rigor, né? Você não precisa começar com o conceito de força, porque o conceito de energia potencial é mais importante do que o conceito de força. Energia potencial, como eu disse antes, é uma função dos pontos x, y e z, ou seja, das coordenadas do ponto, né? E isso é a primeira característica da energia potencial. Essa posição, em geral, ela é a posição relativa ao objeto com o qual esse interage. Então, muitas vezes também a gente coloca U de R. R é a distância. Distância de onde até onde? De onde está a pedra, por exemplo, até o centro da Terra. Agora, pode ser também em função da altura só. Z, a altura. Quanto mais alto, maior é a energia potencial da pedra. Então, em primeiro lugar, energia potencial é energia de posição, né? Pode-se dizer assim também, porque depende da posição. Mas, lembrando sempre que rigorosamente depende da posição relativa aos demais objetos com os quais esta partícula, esse objeto, interage. Tem que entender isso, tem que se entender isso, né? Não é apenas por ela estar numa posição, não é isso não. Ela está no meio do espaço sideral, então ela tem energia potencial? Não. Ela é função da posição onde está o objeto e da posição na qual se encontra o outro objeto, ou os outros objetos, né? Isso é que é fundamental. Temos que começar entendendo isso, né? Muito bem. Ora, esse conceito é usualmente no ensino médio, né? E até mesmo na universidade, né? Ele é introduzido por meio do conceito de trabalho, que a gente vai explicar daqui a pouco. Pode ser assim, mas é muito confuso. Coitados dos alunos, né? Coitados. Se a gente for introduzir energia potencial por meio do conceito de trabalho, ele não vai entender nada, porque aqui o conceito de trabalho envolve um outro conceito de matemática complicadíssimo, ele não entende isso. O aluno nunca vai entender isso, né? Então, não façam como eu fazia quando eu ensinava no ensino médio, porque lá eu ensinava desse jeito, mas eu evoluí, eu aprendi muito mais física depois, né? E eu recomendo, então, que se explique energia potencial sem recorrer ao conceito de trabalho, porque o aluno não vai entender. Não. Até o aluno do nível universitário pode ter dificuldades no entendimento. A gente vai explicar isso daqui a pouco, né? Mas fica fora do alcance do aluno do ensino médio, né?
não sigam este caminho, porque eu posso explicar o que é energia potencial sem falar em trabalho. Muito bem, nós temos, então, 3 formas de descrever as interações, né? Primeiramente, fazendo uso do conceito de força. Isso é só na mecânica clássica. Depois, nos níveis mais fundamentais, você usa energia potencial. É uma forma, a gente já vai ver, é uma forma de energia de interação. É uma forma de energia de interação. A outra é por meio do conceito de campo, né? A gente descreve interações na teoria quântica de campos por meio de campos quantizados e produtos de campos. De forma que também vale no nível clássico, né? Você descrever as interações por meio do conceito de campo. Mas aqui você não usa força. Tanto aqui, né, quanto aqui, você não lança a mão do conceito de força. O conceito de força é um conceito derivado do conceito de energia potencial, literalmente. E não há nada de errado nisso, porque apenas explica de onde é que a gente pode deduzir as forças. Eu prefiro assim. Claro que estou falando de forças conservativas, né? A gente vai depois tocar nesse assunto depois. Mas as forças fundamentais, elas são todas elas conservativas, né? Muito bem. Então, veja, eu tenho aqui, como eu expliquei antes, eu estou repetindo, claro, quando você tem objetos em interação, como o núcleo, onde você tem prótons e nêutrons interagindo por meio das interações fortes, né? Esse sistema aqui, né, pode ser o núcleo do urânio, pode ser o núcleo do hélio, e qualquer núcleo, né? O fato é que existe uma energia de interação do sistema todo. A mesma coisa lá. Muito bem, isso é energia de interação. Eu tenho como contabilizar energia e determinar energia de ligação nesse caso aqui, né? Mas energia de interação, vamos continuar com essa ideia da energia de interação, porque nem toda energia de interação é energia de ligação. Nesse caso, é energia de ligação. Muito bem. Então, veja, eu posso falar em energia de interação, quer seja no caso de um cristal ou no caso de estrelas que pertencem a uma galáxia. Nós podemos falar, sim, da energia de interação, aqui no caso das galáxias, energia de interação gravitacional. Cada estrela interage com as demais numa galáxia, né? Muito bem, e a soma dessas energias de interação é a energia gravitacional total de uma galáxia, por exemplo, né? De forma que, em primeiro lugar, a energia de interação, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, né? De forma que aqui, nesse caso da energia do átomo, essa energia de interação, ela é negativa. Ela é negativa sempre. Por quê? Porque as forças são forças de atração, né? No entanto, a energia elétrica entre duas partículas de cargas iguais, essa energia é sempre positiva, né? Então, veja, a energia tanto pode ser positiva quanto negativa, né? Em geral, energia negativa, energia potencial, claro, tanto de interação, né, quanto a energia potencial, no caso, reflete o caráter atrativo das forças, a energia negativa. E energia positiva, o caráter repulsivo das forças, né? Muito bem, aqui tem um exemplo fantástico, né, de um sistema como um todo, e esse sistema é o sistema solar. Esse sistema tem uma energia de interação
que é a energia associada à interação de cada uma das partes, né? Os cometas, né? Por exemplo, né? Os planetas, energia de interação desses objetos com o Sol. Né? E aqui tem, então, uma energia total de interação. Muito bem, agora eu vou falar de uma coisa relacionada a essa, que é a seguinte. Eu vou me interessar só por uma partícula de um sistema como esse aqui. Só por uma. Pode ser esta aqui, ou pode ser aquela menor, não importa qual é que eu vou escolher. Mas eu vou escolher um objeto. No caso da mecânica newtoniana, seria melhor a gente falar numa partícula do sistema. Agora, eu vou olhar só para esta. Pode ser esta maior ou pode ser aquela lá menor. Eu vou escolher uma delas. E agora, veja, aqui no caso do sistema solar, eu poderia escolher só a Terra. Né? Eu poderia escolher a Terra, que está aqui. Veja, agora eu vou me interessar pela energia de ligação de uma partícula ou de um objeto do sistema. Então, agora vamos ver se a gente entende a diferença entre energia potencial e energia de ligação total de um sistema. Porque quando eu me interesso só pela energia de ligação de um objeto, de uma partícula, nós damos o nome a essa energia de energia potencial da partícula que foi escolhida. Vamos entender isso, senão vai ficar difícil, E é fundamental essa distinção. A energia de interação é a soma de todas as energias, mas agora eu estou interessado na energia de interação da Terra com o Sol. Com o Sol, por exemplo, poderia me interessar pela energia de interação da Terra com os demais planetas, por exemplo, também. Né? Mas o fato é que agora eu estou falando da energia de interação de uma dada partícula de um sistema. O sistema pode ter 2, 3, 4. Se a partícula não está em interação, então ela só tem a energia potencial, ela só tem a energia cinética, se estiver em movimento, e a energia intrínseca. Né? Não tem energia de interação. Muito bem. Então, eu me preocupo com a energia de interação de uma partícula, daquele monte que tem ali, o sistema, no sistema solar. Eu me preocupo só com a Terra, pronto. Eu me preocupo com uma dada partícula e a energia de interação dela com as demais. Essa energia é a energia potencial U de R, porque depende da posição da partícula, mas é muito importante entender a posição relativa da Terra em relação ao Sol. De forma que esse R lá, por exemplo, no caso da Terra, é a distância da Terra até o centro do Sol. Veja só, veja só. Esse R aqui, então, não é de qualquer jeito onde estiver a partícula. Não, aqui envolve considerações sobre a distância até onde estão os demais objetos que interagem. Essa é uma coisa muito sutil da energia potencial. Né? Muito bem, então U é função da posição, mas posição sempre relativa. Sempre relativa. A gente vai tentar entender isso agora de uma forma um pouco melhor. Por exemplo, duas partículas que interagem entre si, por exemplo, aqui o Sol, de massa M maiúsculo, e a Terra, M minúsculo. Veja, depende de R. R, quem é R? É o vetor posição quando eu escolho o referencial no centro do Sol. No centro do Sol. Veja, esse R aqui não é qualquer
R, não, né? É a distância desse objeto até o centro do Sol, né? Muito bem, então vamos ver aqui. Em primeiro lugar, a energia potencial gravitacional de duas partículas de massa m grande ou m maiúsculo e m minúsculo é dado por menos m vezes g é a constante da gravitação universal de Newton, vezes a massa. Veja, estamos falando do outro objeto, energia de interação com um outro objeto, né? Vezes 1 sobre r, só depende da distância, mas, cuidado, se eu coloco o Sol ou a partícula de massa m maiúsculo no centro do referencial, a outra está naquele ponto lá, né? E veja, r é esse vetor posição, aqui o módulo dele. Vou chamar a atenção agora para uma outra coisa. Veja só, parece que eu estou mudando de assunto, mas eu não estou. Agora eu não tomo o referencial de tal maneira que o Sol esteja na origem dele. Eu posso sempre fazer isso e é muito conveniente, né? Às vezes a gente tomar um outro referencial. Veja só, se agora, eu ilustrei com o Sol, mas pode ser uma massa m qualquer, está naquele ponto lá, em preto, a massa m maiúscula, ela interage com a massa de m minúsculo. É energia de interação, Veja, mas agora a gente escreve a energia potencial. Agora, veja bem, eu tenho um vetor R, né, para aquela partícula de massa m grande e R' para a partícula de massa m minúsculo. R menos R' é aquele vetor lá, De forma que agora a energia potencial, em função de R, vetor agora, não de módulo de R, se escreve assim, porque eu adotei um referencial, né, que não coincide com uma das partículas. Energia potencial é igual a menos m vezes g vezes m, 1 sobre d. D é a distância entre elas. É isto. E esse R, o que é? Ele é basicamente R menos R' em módulo, é a distância entre as duas. Mas agora tem uma coisa curiosa, espera aí. Mas você disse que essa energia potencial da partícula de massa m minúsculo, espera aí, mas ela também pode ser escrita como energia potencial da partícula de massa m maiúsculo. Claro, porque é energia compartilhada. É que a gente às vezes diz, não, essa é a energia desta partícula. Cuidado, hein? Essa energia, na verdade, é energia compartilhada pelas duas. É uma energia de interação pelas duas. Muito cuidado com isso. Mas está correto dizer que essa é a energia potencial da partícula de massa m minúsculo. Mas também eu poderia dizer, é da M maiúsculo. Não é nenhuma nem da outra, é das duas. É isso mesmo, é compartilhado. Mas a gente adota essa estratégia de dizer, essa é a energia potencial da partícula de massa M. E se eu tenho várias massas, eu basicamente somo as energias potenciais, que são dadas basicamente por uma soma, né, de MI 1 sobre DI. De forma que, veja, agora eu estou falando da energia potencial, porque eu isolei, agora eu estou interessado na energia potencial da partícula de massa m minúsculo que está no ponto P. É essa aqui. Estou falando dessa, energia potencial dessa aqui. Não é energia potencial do sistema todo, porque a energia potencial do sistema todo você soma tudo, né? Aqui não, eu estou aqui preocupado com energia de interação só dessa aqui, de massa m minúscula. Então, quero deixar claro essa distinção aqui, né? Em geral, a gente escreve que a energia potencial gravitacional é igual à massa, né, da partícula que está num determinado ponto P, caracterizado pelo vetor posição R, né? De forma que a energia potencial U de R é igual a massa vezes V de R, onde V de R é energia potencial. Muito bem, é claro que um objeto experimenta a ação,
né? Ou adquire uma energia e, com isso, continuamente, uma forma de energia pode ser transformada em outra forma de energia e você pode ter, então, uma situação onde um objeto dotado de energia se coloca em movimento, né? Em relação à carga elétrica, é a mesma coisa, né? Eu tenho uma carga Q que interage com a carga Q minúscula e agora o R é o vetor posição daquela carga. A energia potencial é o produto das cargas dividido por 4πε0, 1 sobre R, né? E a energia potencial, quando as cargas estão em posições cujos vetores de posição são R e R', é dado então por esta expressão aqui, U de R igual a Q vezes Q. Veja que agora U pode ser positivo se Q vezes Q for positivo, e se Q e Q minúsculo tiverem sinais negativos, essa energia potencial é negativa, né? É uma situação muito semelhante ao caso da energia gravitacional de duas partículas de massas distintas. Aqui eu estou falando de energia potencial de uma partícula, claro, no caso pode ser qualquer uma das duas, a rigor, né? Mas de qualquer maneira, a gente sempre indica que essa expressão é a energia potencial da partícula de carga Q minúsculo, mas é uma energia de interação das duas, né? Claro que depende da distância relativa, que é dada pelo módulo do vetor R menos R', como indicado aqui. Se eu tenho muitas partículas, a ideia é a mesma de carga Q. Eu me preocupo com a energia de interação desta partícula aqui, que está neste ponto e que tem carga Q, né? Que tem carga Q. E ele é dado por essa expressão. Então, você veja como a gente pode determinar a energia potencial, que é uma energia de interação, quando a gente especifica a energia de interação de uma particular partícula, a interação dela com as demais. Isso é energia de interação, né? A energia total, por outro lado, é a soma das energias de interação, é a soma de todas. E aí eu estou falando da energia total do sistema todo. Antes, nós estávamos preocupados só com a energia de interação de uma partícula de carga Q naquele ponto cujo vetor de posição é R. O caso geral é esse, o potencial, a energia potencial é igual a carga, né, vezes, eventualmente, a soma de energias potenciais. Aqui, na verdade, deveria ser só V de R, não precisaria somar os potenciais, porque V pode indicar a soma dos potenciais, né? Como é o caso de uma partícula que se encontra em algum ponto no interior de um capacitor de placas paralelas, né? Ali a gente pode determinar o potencial como função da posição da partícula, e a energia potencial é igual a carga vezes o potencial ao qual a partícula está sujeita quando ela está, por exemplo, entre as placas de um capacitor. Mas, de qualquer maneira, é sempre Q vezes V. V é o potencial naquele ponto, potencial elétrico. Forças conservativas. Nós dizemos que uma força é conservativa se ela for escrita em termos de derivadas da energia potencial. Então, Fx é igual a menos du dx, Fy é igual a menos du dy, Fz é igual a menos du dz. Nem todas as forças são conservativas, mas as conservativas são essas. Então, como é que eu reconheço se uma força é conservativa? É tomando, né, o rotacional da força. E aí eu posso assegurar que a força é uma força conservativa. Por exemplo, a força entre duas partículas de carga Q, agora eu tenho duas forças, né, sobre uma e sobre a outra, tomando o gradiente com respeito a R1 e tomando o gradiente com respeito a R2, né? É esse o caso aqui. Muito bem, aqui eu tenho um exercíciozinho simples, né?
Eu tenho, por exemplo, a energia potencial agora escrita em termos de x, y, z, as coordenadas, né, x, y, z, e agora é só fazer uma continha, né, derivando com respeito a x, você vai chegar a uma expressão que é basicamente a lei de Newton. Muito bem. A energia potencial, muitas vezes, ela depende só de uma variável, a variável x. Então, esse caso é simples. F é igual a f de x. E agora, veja bem, eu tenho aqui, por exemplo, uma força, a força elástica, que depende só de x. Como exemplo, né? F é igual a menos kx. Veja, mas se ela depende só de x, fica tudo mais fácil para eu determinar a energia potencial U de x, porque menos du de x é igual a f de x. Agora, eu posso integrar facilmente essa equação. U é a primitiva, a menos do sinal, da função f. Portanto, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, eu posso agora escrever U de x como sendo igual a U de x0 menos x0 até x, por conta do sinal aqui, da integral de x0 até x de f de x' dx'. Ou seja, se eu conhecer a expressão da força, eu integro e obtenho energia potencial. Né? Eu tenho aqui um exemplo simples aqui, é claro que é a interpretação geométrica, né, da integral, portanto, a área sob a curva, quando eu tenho f contra x aqui no gráfico. Né? No caso unidimensional, portanto, a situação é relativamente simples, né? E eu tenho aqui um exemplo na força elástica, que é bastante comum, né? E no caso da força elástica, f de x é igual a menos kx, substituo ali e obtenho U de x igual a k vezes x ao quadrado sobre 2, que é sob a forma de uma parábola, né? Essa energia potencial, e a gente vai utilizá-la muitas vezes ao longo do curso, né? A energia potencial elástica. Né? Muito bem, vamos assistir a esse pequeno vídeo aqui. No experimento a seguir, utilizaremos uma mola helicoidal feita de aço, para que a deformação seja do tipo elástico. Assim, quando cessada a força deformadora, a mola deve retornar ao seu tamanho original. Ao contrário do que aconteceria numa deformação do tipo plástico, na qual, mesmo que cessada a força, a mola não retornaria ao seu tamanho original. Iremos pendurar a mola num suporte e colocar um porta-massas na outra extremidade. Ao colocarmos uma massa, a mola irá esticar por causa da força-peso da massa. Colocando-se uma segunda massa igual à primeira, a mola irá se esticar 2 vezes mais. Essa é a chamada lei de Hooke, na qual a força deformadora é diretamente proporcional à deformação. Agora iremos pendurar uma segunda mola, diferente da primeira, e vamos colocar o mesmo peso sob ela. A segunda mola estica mais do que a primeira, pois há uma diferença na sua constante elástica. A segunda mola tem uma constante elástica menor e irá esticar mais, pois é feita com um fio de aço mais fino. Podemos também colocar as duas molas com pesos para executar um movimento harmônico simples. Notamos que há uma diferença nas frequências de oscilação dos sistemas massa-mola quando há diferença nas constantes elásticas, que é uma propriedade da força elástica. Vamos agora escrever a energia potencial gravitacional para pontos muito próximos da superfície terrestre. Temos aplicações relativamente importantes, né, para o uso dessa forma da energia potencial, energia potencial gravitacional. O problema nosso aqui é escrever essa energia potencial de uma partícula de massa m que está a uma certa altura da superfície terrestre. É claro que essa partícula está sob a ação de um campo gravitacional constante, a aceleração da gravidade G aqui é constante, né? Ela é muito útil, e a gente vai ver logo em seguida que eu posso escrever a energia potencial gravitacional de uma forma mais simples. E para uso prático como esse que estamos vendo aqui à direita, né, nós utilizamos apenas U de Z é igual ao U0 mais M vezes G vezes Z. Né?
como é que isso acontece? Ora, é claro que, a rigor, se eu tenho uma maçã ali, né, e ela está a partir da superfície terrestre, a uma distância caracterizada pela coordenada z, né, acima, portanto, da superfície, o raio da Terra é R, o potencial, a energia potencial a uma distância R, ou seja, a energia potencial da maçã, né, é igual a menos G vezes M dividido por R. Mas R, esse R aqui, é a distância até o centro da Terra. R é igual a R maiúsculo, raio da Terra, mais Z, de acordo com essa figura. E agora eu posso escrever U como função de Z dessa forma aqui. Agora eu coloco esse R aqui em evidência e escrevo uma aproximação, né? Sempre que Z sobre R for muito pequeno, eu posso escrever que 1 sobre 1 mais Z sobre R é aproximadamente igual a 1 menos Z sobre R. Consequentemente, veja, agora eu obtenho essa forma simples, bem mais simples, né? Agora, desde que Z sobre R seja muito pequeno. U de Z, portanto, é igual a U0 mais mg vezes Z. Veja que a força é igual a menos du de Z, consequentemente, a força é igual a menos m vezes g, porque eu orientei o eixo Z assim. Então, a força é igual a, derivando então com respeito a Z, a força, a componente Z da força, Fz, é igual a menos m vezes g. Muito bem. De forma que, resumindo, quando eu estiver analisando um objeto acima da superfície terrestre, a expressão para energia potencial gravitacional, porque a gente vai fazer muitos usos disso, inclusive na hora de estudar o movimento, né, dos planetas, a gente substitui a Terra pelo Sol, mas não importa, né, qual seja o astro que a gente esteja considerando. Aqui eu estou considerando a Terra, né, o nosso planeta. Então, m aqui, maiúsculo, é a massa da Terra. M é a massa do objeto que adquire uma energia de interação por conta da interação dessa massa com a Terra. É curioso porque a Terra é enorme e tudo se passa, a gente sabe hoje isso, né? Tudo se passa como se toda a massa estivesse concentrada no centro da Terra. Esse é um resultado depois que se prova, né? É por isso que a gente trata a interação de uma maçã, uma partícula pontiforme, como se for a interação com outro objeto pontiforme. Porque toda a massa da Terra está num ponto, no centro da Terra. Grosso modo, é isso, né? E a gente pode provar isso. Muito bem. Então, U de R é igual a menos m. M é a massa do objeto que interage com a Terra, vezes a massa da Terra vezes G dividido por R. E isto quando o objeto está a uma distância R. Uma distância R. Por exemplo, aqui. R aqui é 300 mil quilômetros, né? 300 mil quilômetros, né, até o centro da Terra, ou acima da Terra, não importa. O fato é que, nesse caso, aqui, é melhor você utilizar essa expressão de cima. Agora, se Z sobre R for pequeno, muito menor do que 1, né, então, faça uso dessa expressão, que é mais simples. U de Z, Z é a coordenada acima da superfície da Terra, ou seja, considerando a Terra plana, você agora coloca o seu eixo Z perpendicular à superfície da Terra. Z é a coordenada do ponto utilizando esse referencial. Então, U de Z é igual a m vezes G vezes Z. E aí temos uma série de aplicações que a gente vai fazer depois quando a gente estudar a energia mecânica. De qualquer maneira, a gente decidiu dedicar uma aula para explicar, né, a questão da energia potencial e chamando a atenção sempre de que não
há a menor necessidade de introduzir energia potencial a partir do conceito de trabalho.